Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, né? E conforme a gente viu na aula passada, vamos dar continuidade aqui ao nosso DAX, tá? Sem mais delongas, então vamos para o vídeo. Pessoal, já estou aqui com o nosso Power BI aberto, da mesma forma que a gente finalizou a aula anterior, tá? E aqui a gente fez o quê? Na aula anterior a gente fez o quê? A gente calculou as receitas, as saídas e as despesas, tá? E hoje a gente vai dar continuidade aos nossos cálculos via DAX, tá? Nosso próximo cálculo aqui vai ser o nosso custo, tá? E o nosso custo vai seguir a mesma questão da nossa despesa, tá? A gente poderia até copiar aqui e reaproveitar isso aqui, tá? Ó, olha só como que seria feito, ó. Despesas, né? Eu vou pegar aqui, ó, copiar toda a despesa, vou em nova medida e em nova medida eu vou simplesmente colar a medida. Opa, não veio na cópia, vamos lá. Despesas, vou voltar aqui em despesas de novo, né? Vou selecionar tudo, vou copiar, vou com direito aqui em nova medida e em nova medida eu vou colar. E aqui, ó, a gente vai utilizar a mesma questão. A única diferença que a gente vai mudar aqui é o custo. Olha só, que a gente está calculando o custo, né? Então a gente vai lá na nossa D plano de contas, lá no nosso lançamento, na coluna lançamento, e filtrar tudo que se refere a custo. Por quê? A gente está calculando justamente os custos, né? Custos. E olha só, vamos entender. Fiz um calculate. Calculate pede o quê? Uma expressão. E a minha expressão quem é? A nossa medida de saídas, que está bem aqui, tá? Mas eu não quero simplesmente as saídas. Eu quero as saídas, mas com um filtro que está lá dependendo de quem? Da nossa D plano de contas, onde D plano de contas, a coluna lançamento, seja igual a custo, tá? Porque a gente está calculando os nossos custos, tá? Vou dar um Enter. E quando eu der um Enter, eu já posso arrastar aqui, ó, vir aqui na nossa medida, arrastar aqui para o nosso painel, tá? 240 milhões. Ok. E aí agora, se a gente tem o nosso custo, a gente pode calcular também agora o nosso lucro, tá, pessoal? E para calcular o nosso lucro, como que é? Nosso lucro, grosseiramente falando, nada mais vai ser aqui do que as nossas receitas menos as nossas despesas e os nossos custos, tá? Então eu vou aqui com direito, nova medida, e eu vou abrir aqui o editor. E na medida que eu já vou chamar ela de lucro, tá? Lucro. E em lucro vai ser quem? As nossas receitas, que a gente já tem, menos quem? Menos os nossos custos. Ó, aqui eu estou fazendo o que, pessoal? Estou fazendo nada mais, nada menos do que reaproveitar todas as medidas que a gente fez, né? Menos as nossas despesas. Olha lá. Pronto. Já tenho tudo calculado, não vou precisar fazer de novo. Estou só reaproveitando aqui o que a gente já tinha, tá? Nosso lucro está negativo, tá? E aí a gente depois vai verificar se essas informações são todas verídicas, tá? Quando a gente estiver começando a plotar no gráfico, a gente vai começar a verificar, fazer essa verificação, tá? A gente também tem, pessoal, aqui para calcular a nossa margem bruta. Nossa margem bruta nada mais é aqui do que as nossas receitas menos os nossos custos, né? Então eu vou aqui com direito, nova medida, vou chamar ela aqui de margem bruta mesmo, margem bruta, e nossa medida que nada vai ser do que nossas receitas menos os nossos custos, tá? Vou dar Enter e tá lá, margem bruta, tá? Margem bruta tá aqui, 18 milhões negativos, tá? Pessoal, vamos dar uma passadinha aqui de novo, tá? Eu acho que ficou faltando um pouquinho mais aqui sobre a nossa calculate e o contexto de filtro aplicado. Eu vou dar uma aprofundada um pouquinho mais aqui, né, que a gente está vendo bem superficialmente, para a gente entender melhor como que funciona. Mas antes disso, tem uma última medida, que é o percentual do nosso lucro. E a gente vai usar uma outra função aqui ainda que a gente não utilizou, tá? E aí, o percentual do nosso lucro é dado pelo quê? Ó? Percentual do lucro é igual a quem? Nada mais é do que o nosso lucro, né, dividido por quem? Dividido, e aqui eu vou usar a barrinha, tá, para divisão, pelas nossas receitas, tá? Legal, né? Simples assim, vou lá, percentual do lucro,
ele vai dar 34% negativo. Né? Eu poderia aqui formatar, mas essa nossa aula não é de visual, por isso que eu não estou formatando nada aqui para ficar bonitinho. Tá? Quando a gente chega na aula de visual, a gente vai formatar os cards, vai formatar os números, o tamanho do texto, o tamanho da fonte, etc. Tá? Aqui deu 34% negativo, já poderia colocar o percentual aqui, mas eu não vou fazer isso agora, certo? Vamos voltar aqui na nossa Calculate, pessoal, e entender melhor como que funciona, tá? Aqui, ó, eu estou com esse card aqui selecionado, as nossas saídas. Se eu vier aqui em saídas, a gente pode ver aqui, ó, que tem simplesmente uma soma, né? Uma soma. E se a gente vier aqui em despesa, tem simplesmente aqui, ó, eu já utilizei aquela soma, que é a saída, né? E o Calculate, ó, eu estou utilizando um filter, tá? Por quê? Porque eu estou utilizando um filter? Porque, pessoal, a tabela de dimensão está relacionada com a nossa fato, né? A nossa tabela de dimensão de plano de contas está relacionada com a nossa fato pagamentos. Se a gente vier lá em saídas, ó, se liga aqui em saídas, ó. Saídas, a gente tem, ó, F pagamentos, tá vendo? F pagamentos valor. Mas como é que isso funciona, Nogueira? Se a gente voltar lá no nosso modelo, observemos que, ó, nossa F pagamentos está relacionada com o nosso D plano de contas, através de um relacionamento de 1 para muitos, né? Pelo ID da conta. Ou seja, se a gente vier aqui no modo tabela, observem bem, ó, D plano de contas, ó, vou clicar aqui em D plano de contas. D plano de contas, a gente tem um ID que está relacionado com a nossa tabela F pagamentos pelo ID da conta. Olha só que legal, tá? Ou seja, como que funciona esse filtro aqui, Nogueira? Toda vida toda que eu selecionar o ID de número 11, ele vai lá na nossa F pagamentos e filtra aqui o ID de número 11. Na verdade, deixa eu voltar aqui, F pagamentos, D plano de conta, ID. Na verdade é entradas, né? Então, entradas, o ID 11 só se refere a entradas e não a saídas, né? Não a pagamentos. Na verdade tem que ser do 20, porque são saídas, tem que ser do 21 ao 33. Então, se eu selecionar, por exemplo, custos, né? Eu que selecionei custos lá, ó, por exemplo. Custos, ele pega o ID 21 e o ID 22. Se eu vier na tabela de F pagamentos, ele vai fazer isso aqui, ó, 21 e 22, e me retorna a soma disso tudo, tá? Ó, me retorna justamente a soma disso aqui tudo. Isso aqui é o funcionamento por trás do nosso cálculo lá, tá? E aí, ó, funciona do mesmo jeito para as demais. Ah, Nogueira, mas isso só funciona porque existe um relacionamento. Exatamente. Se não existe um relacionamento, não existiria a possibilidade de realizar um cálculo dessa forma, tá? Não assim, tá? Teria que ser um tabelão para fazer esse cálculo direto dentro da tabela fato. Mas aí não é o nosso caso aqui, a gente está estudando para ser o mais simples possível e o mais correto possível, né? O modelo mais indicado possível para o nosso tipo de dados, tá? Então, é isso, basicamente. A gente pode até voltar lá, eu vou retirar aqui todos os filtros, limpar todos os filtros. Vou voltar aqui e a gente vai entender novamente, ó. Despesas, e aí, ó, eu fiz um calculate, por que o calculate? Porque o calculate ele está em um contexto padrão, né? Ah, Nogueira, como é que você sabe disso, pessoal? Tem aqui na Microsoft, tá? Aqui nas nossas referências do DAX, né? A nossa documentação. Se a gente for lá em funções, ó, tem um link aqui, eu posso disponibilizar nos comentários, aliás, na descrição do vídeo aqui para vocês. Se a gente vier aqui em funções, observem bem, ó, que a gente tem aqui, ó, tem várias funções, né? Funções do DAX, funções de referência, funções de filtro. Olha só, funções de filtro, né? Eu tenho aqui, ó, justamente o nosso calculate, tá? E tenho também o all, tá? A própria filter vai estar por aqui, quer ver, ó? Deixa eu ver, não está aqui, não estou vendo, tá aqui, a própria filter está aqui e tal. Aqui, pessoal, quem não conhece a documentação, também existe para o Excel, tá? Então, quando você tem uma dúvida na função soma, vai lá na documentação do Excel que tem a função soma, tá? O nosso calculate está aqui, ó, toda a documentação do nosso calculate tem a sintaxe, né, que ele pede uma expressão e o restante tudo é filter, né? São filter. Parâmetros, tá? Expressão a ser avaliada, né? Filter, opcional, tal. Aí lá no finalzinho, ó, ele dá um exemplo aqui, ó, total sales on the last selected, né? Date, calculate, aí ele faz uma soma, que é a expressão, aí ele vai lá em sales, na tabela sales, na coluna order, data key, e
igual ao máximo, por exemplo, aqui, tá? É outra funçãozinha também da linguagem DAX. E ele tem mais coisas aqui, né? Funções de modificação de filtro, aí ó, remove filter, all accepted, keep filters, use relationship, cross filter e aí vai, tá? Pessoal, por hoje é só. Praticamente todas as nossas medidas foram feitas. Se precisar de mais alguma, a gente volta no nosso modelo e faz essas medidas, tá? Próxima aula, muito provavelmente vai ser aula um pouco voltada para visual, então a gente vai começar a colocar isso no visual e dar cara aqui ao nosso dashboard, tá? Então, pessoal, forte abraço e até a nossa próxima aula, tá? E quem não for inscrito no canal, considere se inscrever, curte, comenta, compartilha esse vídeo para as pessoas que têm o mesmo interesse que a gente aqui, que nada mais é do que aprender, tá? E crescer na carreira. Forte abraço e até a próxima aula, pessoal. Valeu!